começamos, então, a sessão livre, né, 17 do Enamparc, chamada de Caminhografia Urbana. Essa sessão, ela foi proposta, né, então, quem coordena a sessão somos eu, Eduardo Rocha, e a professora Selma Paese, que está com problema e não pôde estar presente. A nossa ideia, então, né, na formatação dessa sessão livre, seria de reunir trabalhos que versam, né, e que emergencialmente ou ultimamente, sobre a cartografia, né, em especial o conceito de cartografia que nós encontramos lá em Gilles Deleuze e Félix Guattari, no livro Mil Platôs, né, que vem influenciando essa ideia de cartografia, e também nos estudos sobre o caminhar na cidade, né, em especial os estudos de Francesco Careri. Então, a ideia é... eu venho trabalhando há muito tempo com essa conexão, e a Selma também, e conhecendo vários pesquisadores, autores, colegas que também vêm surfando nessa, né, nessa união. Resolvemos, então, chamar essa mesa sobre o mapear e o caminhar, né, como nós denominamos lá no resumo da sessão livre. E viemos pensando também, durante esse tempo, eu e a Selma, de que, e eu em especial, né, eu fiz um pós-doutorado com Francesco Careri, e o que mais me chocou lá é que o mapear não é algo que está conectado. E parece que alguns grupos aqui do Brasil, como nós vamos ver alguns trabalhos apresentados, vêm conectando essas ideias, né, do mapear, do cartografar e do caminhar. Então, nós chamamos de caminhografia, ou caminhografar, eu e a Cel. A mesa, então, é composta por 6 trabalhos. O primeiro trabalho se chama Caminhografia dos Encontros na Cidade, que tem como autor Eduardo Rocha, eu, e a Valentina Machado, que somos da UFPEL, aqui de Pelotas. O segundo trabalho, Cartografia dos Sentidos e algumas considerações sobre a experiência sonora, de autoria da Selma Paese e da Gabriela Mariano, da Uniriter Mackenzie. O terceiro trabalho, O Desenhar Caminhando Porto Alegre e Memórias de Cego, da Beatriz Regina Dorfman, da PUC, aqui de Porto Alegre. Eu não sei se a Bia está aí. O quarto trabalho, O Minhocão como Lugar das Experiências do Caminhar, do Evandro Fiorin, da UFSC. Não sei se ele entrou também, né? Vamos aguardar. O quinto, Insurgências no Setor Comercial Sul de Brasília, Caminhando pela Cidade Moderna, da Maribel Fuentes e do Leandro Rosa de Souza, da UNB. E o último, que é Brasília, Nota sobre o Devaneio, do Carlos Henrique Magalhães de Lima, também da UNB. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou se já passamos para as apresentações, né? Eu vou, então, acho que a Valentina, né? Eu vou chamar ela para ela compartilhar a tela. Tá aí, Valentina. Oi, Edu. Olá a todos. Edu, como é que eu faço aqui, então? Para compartilhar, tu vai ali em... já estou perdido aqui, gente. Quem ajuda aí? Eu sou meio ruim de Zoom. Valentina, para você compartilhar tem um botão verde aí no Zoom mesmo chamado Share Screen ou se não compartilhar tela. Quando você clica nele, ele abre uma janela onde a primeira opção é Screen e as outras opções seria as páginas abertas no seu computador. Você pode selecionar tanto a Screen, que ele vai compartilhar a tela do seu computador por inteiro, né? Qualquer programa que você abrir, ele vai compartilhar, ou você pode compartilhar selecionando a página que já está aberta, que seria da apresentação. Você selecionou essa página, você vai clicar no botão do lado direito, na barra inferior, que está escrito ou share ou compartilhar.
tá bom? Pronto, já estamos vendo sua apresentação, tá bom? Tá bem, obrigada. De nada. Posso começar então, Edu? Pode, Vale. Vamos lá. Tá, bom dia a todos. Meu nome é Valentina, eu sou mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pelotas e vou apresentar então o nosso trabalho, meu e do Eduardo Rocha, que se chama Caminhografia dos Encontros na Cidade. Esse trabalho, então, ele vem apresentar a experiência que tivemos na disciplina de Caminhografia Urbana, que aconteceu no ano de 2019, no segundo semestre. A proposta, então, da nossa disciplina era, na verdade, do professor Eduardo Rocha, na qual eu colaborei, era caminhar, então, mapeando a cidade, né? E com o objetivo, então, de reunir o caminhar com o cartografar, né? Como o Eduardo já falou, então, o caminhar baseado nos estudos do Francesco Careri e o cartografar no sentido do Deleuze e Guattari de mapear processos. Então, a gente buscava conhecer, então, a cidade a partir dessa imersão na cidade e também agir, né, nessa cidade. A temática da nossa proposta era a caminhografia dos encontros, né? Era caminhar, então, para encontrar a cidade, encontrar coisas na cidade e nos encontrarmos também. Essa experiência se dividia, então, em 3 momentos. Né, a caminhografia. O primeiro momento seria a nossa origem, né, que é de onde partimos, porque era uma proposta de cada um sair individualmente do seu local, né, ou em casa, no trabalho, ou na faculdade, e passar, então, para essa etapa, para a segunda etapa, que seria o caminhar, propriamente dito, que durante esse processo do caminhar a gente tinha essa proposta de interagir com a cidade. E de encontro ao grupo, né, num lugar previamente marcado, para mapear, então, essa cidade, mapear um lugar, mapear um percurso, né, sempre interagindo, buscando interagir. Todas as quartas-feiras era o nosso encontro. Foram, ao todo, durante todo o semestre, 7 experiências, né, que tivemos, 7 encontros, em diversos lugares da cidade. Inclusive, a cada semana, o próprio grupo, né, fazia a escolha de um lugar, a sugestão de um lugar para nos encontrarmos na cidade. Então, fomos a mercados, tivemos uma aula no mercado público, né, tivemos uma caminhada até o mercado público e lá nos encontrávamos, no hipermercado Big na cidade, no cemitério, em uma escola pública. Fomos também a um parque, que é um Parque Una, um bairro planejado aqui de Pelotas. Outro dia tivemos um encontro nas galerias e o nosso último encontro foi na caixa d'água aqui numa das bordas da cidade. Então, aqui a gente tem um mapa dos nossos encontros, que ali embaixo, onde tem aquela casinha preta, é o lugar da nossa aula, né? A FAURB, a Faculdade de Arquitetura. E os pontos coloridos, então, são os lugares onde nos encontramos, né? Que buscamos, então, nos espalhar pela cidade, cada vez mais nos distanciando, então, da FAURB. Buscando, né, lugares diferentes para justamente termos experiências diferentes, né? E ao longo dessas caminhografias, cada um de forma individual e depois nos encontrando e caminhando coletivamente num segundo momento, entendemos que existem essas 2 caminhadas, né, diferentes. A caminhada solitária, que fizemos nesse primeiro momento, e a caminhada individual. A solitária é uma caminhada mais atenta, né, mais observadora dos espaços, e a caminhada coletiva, que nos levava a discutir mais os espaços da cidade, né, e debater sobre o que encontramos, né, pelo caminho. Entendemos que são formas distintas, mas complementares, né, de se ver, de se ler esse espaço urbano. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né, desses nossos encontros, dessas nossas caminhadas, onde aparece a proposta, né, do jogo, dessa interação, dessa intervenção na cidade, onde tínhamos várias atividades, né, a proposta era se fazer várias atividades,
durante esse trajeto, de modo a interagir. E durante as experiências, né, nós caminhamos individualmente, caminhamos juntos, fizemos coleta de vários materiais pela cidade, nós fazíamos escritas urbanas, interagíamos assim, intervindo mesmo nos muros, né, na paisagem urbana, ao mesmo tempo mapeando, né, convidando pessoas para os nossos encontros. Eram várias atividades que fazíamos durante o percurso, né? Nossos registros também, aqui nessa imagem tem vários momentos, aqui num deles no parque, outro a gente está ali pulando o muro do cemitério também, que foi um momento muito forte, né, dos nossos encontros. Foi uma surpresa muito interessante, esse encontro principalmente do cemitério, levantou muitas questões. E quando a gente chegava, então, no ponto de encontro, né, a gente, então, conversava sobre o trajeto, sobre o que cartografamos, como cartografamos esse trajeto, né, o que sentimos sobre esses lugares, sobre a cidade. Era um momento de troca, né, de compartilhar, então, essa experiência individual, ou às vezes em dupla, algumas pessoas, né, se juntavam e iam em dupla, né, e reunidos, então, algumas vezes fazíamos algumas atividades juntas, trabalhávamos nos nossos cadernos de campo e caminhávamos, então, né, coletivamente, depois desse encontro. Então, eram os 2 momentos da caminhografia. Aliás, 3 momentos. Primeiro, caminhar individualmente, o encontro, e depois, né, coletivamente. E como instrumento de registro dessas caminhografias, no início do semestre, foram distribuídos cadernos de campo para todos os participantes, né, da experiência. E esse dispositivo, então, ele se mostrou muito forte e potente na medida que ele permite o registro, né, dos percursos e dos processos que envolveram todos esses encontros, né? Principalmente as emoções, as sensações de todos aqueles que caminharam. Além do nosso caderno de campo, outra atividade, né, que aconteceu 2 vezes ao longo da disciplina foi o texto coletivo, né? Que depois, então, dessa caminhada individual, nos encontramos. Aqui onde está essa imagem, tem esse rapaz com essa prancheta, foi na caixa d'água. Foi, se não me engano, o nosso último encontro, que a gente realizava, então, a gente passava essa prancheta e realizava essa escrita coletiva, né, contínua, onde cada um contribuía com a sua narrativa sobre o percurso, né, e o lugar, e essas narrativas, então, em conjunto, eles vão formar essa memória, né, a memória sobre o lugar e sobre esse encontro na cidade. Aqui nessa mesma imagem a gente tem uma foto ali dos caminhantes, né, que participaram, que aqui a gente tinha arquitetos, urbanistas, tinha alunos de graduação, alunos da pós-graduação também, artistas, professores e pesquisadores. E como experimentação final, então, da nossa disciplina, a gente construiu um mapa, né, o que a gente chamou de mapa colagem, que ele aconteceu no nosso último encontro, então, já dentro da faculdade, né, a gente já tinha feito todos os nossos encontros, as caminhografias, voltamos para a universidade e fizemos, então, essa proposta do mapa colagem, que ele aconteceu, então, a partir da junção de fragmentos de fotos, de desenhos, né, de registros, que coletamos ao longo dos encontros, né, um mapa que reúne, então, a subjetividade desse grupo, que se espalhou pela cidade e mapeou todas essas multiplicidades presentes na cidade contemporânea. E esse mapa, então, ele nos permite né, enxergar novos mapas possíveis dessa cidade, com novas formas de ver e novas formas de sentir esse espaço. E aqui as nossas referências, que são aqui a teoria, né, que serve de base para essa nossa prática, para essa nossa experimentação prática. É isso. Obrigada. Fosse bem certinha no tempo, né? A ideia é que a gente leve de 10 a 15 minutos, tá bem? Pelo que eu estou vendo, a Bia e o Evandro, eles não compareceram,
Então, nós vamos ter mais um tempinho. Só para contar um pouco sobre essa experiência aí que a Valentina apresentou, né, que nós somos autores. Então, a gente percebeu algumas questões relacionadas ao caminhar e mapear, e a intenção por trás dessa ideia era aproximar cada vez mais isso, né, essas atividades. Porque eu fiz muitas atividades de caminhadas, por diversas questões, motivos, por bairros, pelo centro da cidade, né, por diferentes regiões de várias cidades, e sempre o mapeamento ele era posterior, né, esse mapeamento ou essa tentativa de representação do mapa, né, que é uma tentativa. Então, nesse momento, a gente tentou criar mapas do lugar, no próprio lugar, durante a caminhada, e também o que eu achei mais potente, assim, contando para tentar finalizar a experiência, foi o exercício da escrita, né? Nós fizemos um exercício de escrever no próprio lugar, no próprio encontro do grupo. E o grupo escreveu coletivamente, foi escrevendo sobre o lugar. E na hora da leitura, eu achei, foi extremamente emocionante, né? Alguns participantes choraram, né? A questão da emoção, outros não entendiam muito bem, né? E floresceram, apareceram naquele momento, né? Emoções que a gente não esperava. E eu acho que o mais interessante, né, nessa ideia da caminhografia que a gente trouxe aqui, foi mapear esse inesperado, né? Isso que não é esperado. E esse exercício da escrita coletiva no lugar, durante a caminhada, parece uma loucura, assim, né? Como é que é isso? Bom, a gente andava com um caderninho, ia caminhando, ia escrevendo, depois lá no final juntava tudo e lia coletivamente, de uma forma quase artística, né? Performática. Mas o conteúdo dizia tanto daquele momento, mais do que qualquer levantamento do lugar. Então, isso eu acho que é a mensagem que a gente queria dizer. Então, que a gente mexeu com uma questão temporal, né? Nesse sentido. Tanto é que a Valentina apresentou aqui um exercício final, né? Ele não foi tão potente, porque ele se descolou do lugar, né? Ele foi feito depois, com as pessoas imprimindo fotos. Então, eu não tenho isso muito, é algo que a gente pretende continuar a estudar, essa potência, né, da escrita, da caminhada, né, e do mapa. E essa potência daquilo feito no momento ali, né, sentado na rua. Então, a gente está mexendo um pouco com isso. Mas era essa a nossa apresentação, né, Vale? A ideia era trazer uma experiência prática. Então, agora, nós vamos passar para a Gabriela, que vai apresentar o trabalho Cartografia dos Sentidos e algumas considerações sobre a experiência do sonoro. Tá bem, Gabi? Tá bem. Tá, que é dela e da Selma. Então, tu já tá pilotando o negócio aí, né? Tá bom. Tá. Oi, gente, bom dia. Infelizmente, a Selma teve uma questão e não pôde estar aqui presente, mas como a gente trabalha em parceria juntas e o trabalho é nosso, então estou aqui para apresentar para vocês. A gente já vem trabalhando desde 2017 juntas, eu e a Selma, a partir da pesquisa dela, né, que já surgiu desde o mestrado, depois do doutorado, virou um grupo de pesquisa dentro da Uniriter, quando eu estava fazendo mestrado lá dentro. E hoje em dia nós somos um coletivo com muito orgulho, e a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos de cartografia de vários segmentos. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Vocês me puxem as orelhas aí se eu estiver falando muito, tá? Não, eu estou marcando aqui, se chegar em 15 minutos eu vou te avisar, tá bem? Tá, porque eu me perco um pouco da coisa. Tá.
Então, para o Enampark desse ano, a gente, então, propôs esse cartografia dos sentidos e algumas considerações sobre a experiência sonora, né? Mas eu vou dar uma pincelada primeiro no que vem antes disso, tá? Então, o nosso coletivo, que se chama Cartografia da Hospitalidade, ele surge, então, desse projeto de pesquisa que tem o mesmo nome, que tem a arquitetura da cidade, os modos, como é que as pessoas se relacionam com ela como um objeto de estudo, né? Então, a nossa base de pesquisas tem o seu principal núcleo aqui em Porto Alegre. Não está passando? Passou para você? Então, a gente tem... o nosso núcleo principal é aqui em Porto Alegre, mas a gente já tem uma arquiteta na Bahia, né, em Salvador. A gente já tem o Pedro, que também trabalha conosco, o Pedro De Biasi, que é de São Paulo. Então, e a gente já tem algumas parcerias com o pessoal da Espanha. Então, a gente já está trabalhando com outros pesquisadores de outros lugares. Então, hoje em dia, a gente diz que a gente já está representado no mundo inteiro, fazendo essas... Em Pelotas, né, com vocês, que a gente está sempre conversando bastante. Então, a nossa proposta tem como objetivo, então, criar, propor e experimentar, né, essas ações cartográficas, que são subjetivas, coletivas e individuais, afetivas. Elas propõem ser uma metodologia de apoio aos processos de planejamento, de processos de arquitetura e urbanismo, tanto em nível acadêmico como profissional. Essas cartografias são ferramentas de leitura espacial que agem como dispositivos de atravessamento de políticas de abertura, de possibilidades de diferentes olhares em um espaço determinado. Os seus frutos, né, o produto dessas cartografias, mostram a real dimensão da urgência de criação dessas leituras espaciais que resgatam essa complexidade humana e o sentido da coexistência na URB. Então, aqui só quem são esses participantes do nosso grupo que eu tinha comentado com vocês. Então, a professora Selma, né? Eu, Pedro, o Volney e a Tati. Então, nessas nossas pesquisas e as práticas, né, nessas nossas cartografias, esses nossos registros, eles procuram reconhecer e representar as manifestações, tanto sociais, culturais e artísticas, inseridas nas diferentes espacialidades do espaço estudado, e os modos que essas permeiam e se relacionam com a arquitetura. Então, aqui a gente tem a cartografia da hospitalidade do entorno da Vila Flores, aqui em Porto Alegre, ali na Vila Santa Terezinha. Aqui é uma das representações, né, uma das cartografias, produto de um dos indivíduos. Essa ela não é uma coletiva. Então, depois que acaba todo o processo, a gente junta e também faz uma cartografia coletiva, mas isso aqui faz parte do processo. Então, essas cartografias dos sentidos que a gente propôs, né, nesse trabalho específico aqui do Enampark, elas acontecem através de gestos, palavras e desses registros. Esse barulho é para me chamar a atenção de alguma coisa? Eu não sei, eu acho que isso é uma campainha. É de alguém entrando, será? Acho que é. Tá, tudo bem. Acho que é o barulhinho de alguém entrando, não é nada. Tá. Tranquilo, não. Não temos aqui, como se diz, a buzina, o troço assim de tempo, tá? Pode ir tranquila. Tá. Então, elas acontecem tipo como uma degustação da experiência corporal que relaciona os sentidos com a memória e os sucessivos acontecimentos. Então, à medida que esse jogo de refinamento do sentir, a pessoa vai se descobrindo, vai acolhendo esses espaços para o além do olhar, vai cheirando o cheirar da pele, o olhar com os ouvidos, o escutar com os olhos, o degustar com o faro. Essas experiências vão nos levar a acolher esses espaços, então, degustando esses lugares em situações de encontro, que vão transformar essas lembranças, essas lendas urbanas, incitando esse imaginário tanto individual quanto coletivo. Por que a gente começou a pensar nessa experiência, não só como a gente foi evoluindo para essa questão da cartografia dos sentidos, porque surgiu primeiramente essa questão de como captar
através de outros dispositivos e transformar em cartografias, né? Então, usar o celular para captar o som, as imagens dos locais, mas também, por que não usar os outros sentidos, o olfato, o olfato, o paladar. Então, também fazer a questão, tipo, da memória das pessoas e relacionar isso com os locais, né? Então, aqui, trazer essa questão do diferente, né, que coexiste na cidade. Aqui eu trago a imagem, né, nessa imagem a gente traz a Sala das Máscaras de Ferro, né, do Museu Judaico lá de Berlim, do Daniel Libeskind. E a gente pode perceber aqui como a arquitetura ela pode potencializar essa experiência existencial de pertencer ao mundo, né? Então, tem alguns arquitetos como Palhasma, alguns que falam muito dessa questão, né, do sensorial e de como é que a gente pode se relacionar com essas arquiteturas e como é que a gente se sente nesses lugares, através da luz, através do cheiro, através do tato, né, lugares frios, enfim. Então, também entrando na questão do cheiro que eu estava falando e das memórias, aqui a gente pode destacar, por exemplo, o olfato, que é o primeiro dos sentidos, né, que a gente desenvolve no corpo humano, o nervo olfatório que cria essa conexão ligada com o cérebro. Então, ele trabalha diretamente com os cheiros e esses gostos que a gente sente. Então, esses aromas, né, que envolvem esse espaço e um abraço, que reportam alguns eventos que a gente viveu, alguma coisa da memória, enfim, algum odor que a gente se lembra de alguma cidade, uma comida que a gente comeu em algum lugar. Então, também isso não deixa de ir fazendo um mapeamento na nossa cabeça. Então, essas associações que a gente vai fazendo. Aqui, daí, indo para uma coisa mais desenvolvida, né? Então, a gente foi atrás de cartografias, por exemplo, dos aromas, né? Essa aqui é uma cartografia dos aromas que foi desenvolvida na cidade de Edimburgo. Então, nessa imagem aqui, que é essa cartografia, a gente pode tanto perceber, identificar, e ela foi criada como uma imagem coletiva da cidade. Então, várias pessoas foram entrevistadas e esse mapa foi criado coletivamente pelos moradores dessa cidade, né? É uma cartografia aromática. Então, é isso que eu estava falando, da questão da memória coletiva, da memória aromática, desculpa, que a gente tem essas referências, né? Então, ela propõe representações olfativas, que são mapas complexos, né? Em relação a esses locais e o que te desperta esses sentidos, em relação ao café, um jardim que tem rosas, enfim. E as pessoas dessa cidade foram criando esses mapas. Então, a gente acredita que esses objetos arquitetônicos, né, não agem só no olhar. Eles podem retornar como sons, afetando também o sentido da espacialidade. Por isso, a nossa opção aqui foi de fazer uma cartografia sonora, né? Então, a audição vai auxiliar tanto na estruturação quanto na articulação da experiência, de entendimento de todo o espaço. Então, a nossa cartografia sonora, que foi feita aqui em Porto Alegre, no ano de 2019, eu ia falar no ano passado, que não aconteceu. Então, por que a gente resolveu fazer essa escuta do espaço, né? Peraí, deixa eu só me organizar aqui. Tá. Essa experiência urbana, as relações sonoras que elas se estabelecem, elas acariciam os limites, assim, espaciais. Elas criam essa conexão entre a solidariedade da construção dos ambientes públicos na vivência das cidades. Então, esse tema da cartografia sonora foi tipo um convite para os participantes que esses se entendessem com o ambiente, né, que estavam envolvidos, numa outra perspectiva. E outras vezes banalizada, né, ou até esquecida, mas ali que estão presentes no som dessa cidade. O lugar escolhido aqui em Porto Alegre foi a avenida, no bairro Menino Deus, na Avenida Ganzo. O trecho escolhido foi entre a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Praia de Belas, né, o percurso, né, proposto.
E a ideia foi a seguinte, a gente formou duplas, né, onde um guiava e o outro era vendado. Tá. Então, durante todo o percurso, eles andavam em duplas e a cada... aí a gente não orientou que eles fizessem nada, assim, para, ou... Era uma caminhada livre, então a cada reação que o vendado tinha, eu ouvi um som, ou teve uma freada de carro, ou eu ouvi uns passarinhos, a gente só orientou, na verdade, a pessoa que não estava vendada para que parasse sempre que achasse que o vendado precisava se expressar de alguma maneira, que ou anotasse ou gravasse com o celular. E o vendado foi com o celular na mão também, para que ele registrasse da sua maneira. Por exemplo, como ele estava vendado, ele poderia mirar o celular, o dispositivo que ele tinha, para um lado que não fosse, por exemplo, uma direção que não era a correta. A correta não, né? Não quero dizer a correta, mas a direção onde não estava sendo emitido aquele som, mas outra coisa que chamasse atenção. Então, durante todo esse percurso, né, foi feito, a gente parava de vez em quando, né, para registrar também, a gente tiveram 2 pessoas que acompanharam todo esse percurso para fazer esse registro, e ao final da caminhada, a gente parou para fazer essa conversa, assim como vocês estavam, a Valentina estava comentando ali, para também ter essa troca, né, e ver o que tinha sido percebido durante toda essa caminhada. Então, foram realizados tanto registros fotográficos, né, como registros sonoros. Então, através dessa escuta mapeada, a gente conseguiu territorializar, né, fazer uma escuta mapeada desse local, através dos ouvidos, e ressignificar esses locais, porque todo mundo, como é uma avenida aqui em Porto Alegre, que as pessoas já têm algum significado, né, ela foi ressignificada, porque ela fica num bairro que é mais ou menos movimentado da cidade, e que ali elas ressignificaram porque naquele dia elas conseguiram ouvir os passarinhos, ouvir as pessoas passeando, então foi um outro viés, né? Um outro momento, assim. Deixa eu ver. Ai, tô perdida, gente. Quanto tempo eu tenho ainda, Dudu? Dudu? Alô? Mais uns 3 minutinhos. Então já vou finalizar. Tá. Então essa cartografia da Ganso, né, ele acontecendo nessa influência dos meios dos sentidos da vista, né, que como a gente acabou vendando, ela aguçou o sentido da audição, e essa identificação, então, né, em relação ao espaço que existente, a gente desconstruiu o que as pessoas já pensavam, assim, então a consciência em relação ao espaço do corpo. E aí, para finalizar, assim, o que eu penso, assim, a gente começou a ir para esse lado das cartografias, assim, essa questão dessas novas experiências, porque começaram a aparecer essas novas maneiras, esses outros dispositivos, né, de registro e captação desses outros sentidos, assim, como eu tinha falado ali no início. Então, como essas outras ferramentas, esses outros dispositivos, essa nova forma de expressão também. Durante esse ano, a Selma ministrou um curso também que, como tu falou ali no início, Dudu, a gente teve que se adaptar a essa questão de fazer uma cartografia virtual, que é muito diferente, né? Então, eu acho que a gente vai se adaptando, assim, o que vai nos aparecendo. E essa foi a primeira, assim, a sonora. A gente se interessou muito por essa questão também da cartografia dos cheiros, né? Daqui a pouco propor de ir para algum jardim, algum parque, alguma coisa assim, ou até em um centro de cidade, para as pessoas
começarem a mapear e fazerem aquela questão de relacionar com as suas memórias afetivas mesmo, né? Então, enfim, essa é o que a gente está trabalhando, assim, no momento. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Me atropelei um pouco, mas... Não, mas tá bem, foi ótimo. A ideia é contar um pouco mesmo da experiência, né? Sim. Eu acho que agora, eu penso que a Beatriz Dorfman não compareceu e o Evandro também não, né? Então, temos a Maribel e Leandro. É isso, Maribel? Olá, peraí. Claro. Bom dia a todos e a todas que eu não falei. Gabriela, acho que você tem que tirar seu compartilhamento de tela. Eu queria saber como é que eu tiro. Gente, o nosso trabalho com o Leandro... Pronto. Nosso trabalho com o Leandro, ele partiu de um trabalho aqui na Universidade de Brasília. Nós temos 2 TCCs. A Júlia sabe bem disso. Então, um TCC prático, que demora 1 ano, e um TCC teórico de 1 semestre, ou seja, são 3 semestres terminando a faculdade, né? Eles podem se sobrepor, mas é isso. E aí, com o Leandro, a gente há muito tempo se conhecia desde o tempo de calouro, e ele disse, professora, vamos fazer essa deriva? Tá bom. Aí nós fizemos um primeiro trabalho derivando aqui pela Asa Norte, perto aqui da universidade, e esse primeiro trabalho foi publicado na revista Picho. Aí quando teve o convite do Eduardo, isso em 2019, nós começamos e eu disse para ele, eu preciso mostrar para os colegas que não são de Brasília outro lugar, um novo lugar sobre a cidade moderna, que é o setor comercial sul. E bom, a pandemia veio, as caminhadas ficaram difíceis e, na verdade, o setor comercial sul passou a ter uma outra importância, inclusive na minha ação prática. Porque agora, no ateliê que eu trabalho, que é a habitação, nós estamos discutindo a questão da habitação social dentro do setor comercial sul. Então, para não me perder e não me estender muito no horário, eu preparei um vídeo. Então, eu sugiro para vocês que vocês se acomodem, liguem o seu som, que eu vou pôr o vídeo para rodar. Se por acaso tiver algum problema, eu também vou colocar para todo mundo o chat, o link do YouTube, tá? Vou tentar ver se dá tudo certo. Se não der nada certo, tem o YouTube, tá bom? Vamos lá. Compartilhar. Que ótimo. Vamos ver. A senhora lembra de compartilhar o áudio também. Aquele box. Vamos lá. Peraí. Essa é uma aventura, né, gente? Vamos lá. Compartilhar. Share sound. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Júlia, está aparecendo? Uhum. Então, acomodem-se, desliguem as suas câmeras e vão tomar café, porque o vídeo tem exatamente 9 minutos. Era considerada uma utopia. Nós estávamos acostumados a ver no mapa do Brasil um retângulo vermelho. 68 e outros 223 gatos que existiram. Eu sei que são 16. 100, 200, 300, 400. É que não dá. Desse jeito eu vou virar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Os 13, 3 14, gatos 15, e 16. Eu sei que são 16. 100, 200, 300, 400. É que Me enganei. desse jeito As pessoas eu vou olham. virar. Então, SQS é
transformo minha vida. Pra mim é tudo igual. SQN, SHIN, CLN. Vou dar uma descida na comercial. Você não tem. Ao 16. Eu sei que são 16. Diz. L2 e W3. Eu sei que são 16. Destaques. Eu sei que são 16. 100, 200, 300, 400. É que não dá. Desse jeito eu vou virar. SQS, HIGS, SDS. Pra mim é tudo igual. Vou dar uma descida na comercial. Ao 16. Eu sei que são 16. L2 e W3. Eu sei que são 16. Todo mundo entenderá. A Vila Lobo já falou, Juscelino já falou. Todo mundo disse, um dia alguém me entenderá. Mas eu não tô atrás disso, não. Tô afim do entendimento é aqui e agora. Cadê Cassiela pra cantar um telefone muito pouco com a gente? Que bom, nada mais. Muito pouco é colocado sobre ele para ter uma acomodação que é moral no negócio dos telefones, para chamar a atenção de todos os membros e outros escritores. Naquela manhã. Telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano por você. E a garota que o cara ama, tá pra lá, me ama, bacadinho desgosto. Ele fica dentro do pijama, em cima da cama, comendo biscoito. E a televisão com seus programas que não vai chamar, pra quem tá doido. Pode parar a nossa professora, que sai do escuro. Telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. Telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. O telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. O telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. Se a garota que o cara ama tá na cama, tá de desgosto e ele fica do pijama em cima da cama comendo biscoito. Que não tem mais chama pra quem tá doido. Nós para Asa Norte, pra pensando errado e sai do esgoto. Telefone. Te querer, eu quero, te querer, ai, te querer, eu quero, te querer.
muito bom. O telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. O telefone é muito pouco pra quem ama como louco. O telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. Te querer, eu quero, te querer, gererê, te querer, eu quero, te querer, te querer, te querer, eu quero, te querer, te querer, te querer, eu quero, eu quero a PSD. Muito pouco trabalho é apropriado. Telefone é muito pouco pra quem ama como louco. Telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. O telefone é muito pouco pra quem ama como louco. O telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. Te querer, eu quero, te querer, te querer. Pronto. Gente, vocês estão me ouvindo? Desculpa. Sim. Esqueci que o meu computador está com o narrador. Então teve um recurso extra, que é um fantasma falando no fundo. Eu achei que era um efeito do vídeo. E achei muito legal, eu pensei, ele fica repetindo, eu achei bom. Achei ótimo também, mas não era previsto dessas imprevisibilidades da tecnologia. Enfim, eu acho que a gente joga isso para depois, para discussão, pode ser, Eduardo? Pode ser, sim, não sei, fica bem à vontade. Então a gente vai chamar o último trabalho, né, que é o trabalho do Carlos Henrique Magalhães de Lima, da UNB, Brasília, Nota sobre o Devaneio. Tá aí o Carlos, né? Tá. Oi, Edu, tô aqui. Tá bem. Bom dia. Deixa eu só ver aqui se... não sei se conseguem ver a tela inteira. Sim. E, bom, então, obrigado ao Edu e à Selma pelo convite, né? Prazer conhecê-los aqui. E cumprimentei todo mundo que está acompanhando. E, na verdade, assim, isso aqui, a proposta é fazer um breve experimento, assim, teórico historiográfico sobre o pensamento urbanístico do Lúcio Costa, né? E em face assim, as dinâmicas da Brasília no presente. E aí a ideia é, por meio da palavra devaneio, escrito na passagem do relatório do Plano Piloto de 1957, remeter
há uma ideia desse caráter aberto e incerto, né, especulativo dos espaços urbanos que o Lúcio Costa havia, então, projetado. Na nossa interpretação, que eu estou tentando construir, é que o devaneio surge como uma figura potencialmente capaz de aproximar as práticas urbanísticas às experiências do cotidiano, sendo interpretada aqui, sobretudo, como um desvio e, consequentemente, aludindo às figuras do errante, do nômade, que são muito trabalhadas por alguns autores muito destacados no campo da teoria do campo arquitetônico, urbanístico. Portanto, remete ao caminhar e aos modos próximos de ocupar, ver e perceber a cidade, em sentido amplo, aos modos alternativos de produção urbana, em perspectivas que estão além daquelas predominantes no campo de estudo sobre a cidade e do urbanismo, que muitas vezes são mobilizados para falar sobre a obra do autor ou sobre a própria cidade. Então, o que se pretende é devanear sobre esse pensamento, sobre alguns pontos, na verdade, muito específicos, procurando indícios de uma Brasília minoritária, vista ao resto do chão, além daquela concebida a partir das diretrizes programáticas e princípios gerais, né? Tem algumas imagens que vão acompanhar um pouco esse debate. Elas não são eu não vou comentá-las, são obras de 3 artistas, eu não vou nem comentá-las, elas não remetem à apresentação necessariamente, elas são vínculos e que, justamente, nessa especulação, elas podem abrir outros sentidos para quem quiser, enfim, fazer outras divagações. Mas é o trabalho da Clarissa Tossin, os 3 são brasileiros, o Diego Bressani e a Isabela Carneiro. Bom, não há novidade nesse vínculo, né? As ideias sobre o caminhar e as figuras dos errantes estão presentes em muitas páginas teórico-conceituais das últimas décadas. O campo crítico do urbanismo, pensado e praticado na primeira metade do século XX, está repleto de palavras que focalizam a experiência dos sujeitos. O termo deriva talvez seja o mais destacado, e foi elaborado por movimentos que questionavam o caráter programático, disciplinar do urbanismo, né, propondo ações politicamente engajadas como forma de pensar quadros alternativos para a cidade, né? Então, no relatório de 57, o Lúcio escreve que a cidade seria, abre aspas, eu cito ele, próprio ao devaneio e especulação intelectual. Devanear é perder-se em cogitações, pensar coisas vãs, conceber na imaginação. É também devagar, caminhar sem rumo, andejar, vaguear. E mais do que uma passagem a esmo, imaginamos que esse devaneio possa ser uma aposta do Lúcio Costa no cotidiano futuro da cidade. Suscita algo expresso por Antônio Cândido a respeito da crônica como gênero literário, a quebra do monumental e da ênfase. Em Lúcio Costa, esse sentido cotidiano e de composição solta também pode ser depreendido na maneira como as escalas estão agenciadas e se interpenetram. É algo perceptível nas superquadras, mas não deixa de ter correspondência com a escala representativa e simbólica da capital. Várias das questões que eu levanto aqui, na verdade, foram pensadas de forma mais profunda e com muito mais competência pela Sofia Telles, né? Para ela, nos encosta, né, uma monumentalidade que não oprime, uma lírica do mundo comum. Em vários textos, Lúcio Costa dirige a um interlocutor comum, cidadão, seja ele usuário ou autoridade civil, mas raramente a arquitetos. Embora a obra do Costa seja tributária da matriz corbusiana, do pensamento do Corbusier, o brasileiro faz uso de amplas digressões e do tom coloquial, em vez de falas precisas do arquiteto suíço, né, em contraste com isso. Então, o urbanismo de Costa se aproxima da crônica de Cândido. Essa é uma leitura que a gente faz aqui, uma cidade ao resto do chão. Assim como especulado por Telles, né, e pelo Ronaldo Brito, essa interpretação da postura dubitativa e hesitante do Lúcio Costa em relação às prescrições do urbanismo moderno faz com que ele torne o urbanismo algo que vai tratar sobre qualquer coisa que esteja sob o céu, por mais prosaico que possa parecer. O relatório do Ronaldo Piloto apresenta rigor e consciência histórica,
mas também a casualidade do cotidiano. A sua retórica é mais cativante do que imperiosa. Tem um caráter ensaístico e um aparente despropósito, que configura um quadro imaginativo singular no pensamento urbanístico do século XX. Algo que se caracteriza pela mudança repentina de abordagem em escala, uma capacidade de derivar entre o que é panorâmico e o que é aparentemente desimportante, como os uniformes de choferes, de táxi, coisa do tipo. Sem Corbusier, a defesa do mundo técnico, aí eu cito a Telles, né? É uma estratégia que faz da sua obra uma tática ofensiva. Em Lúcio, a hesitação entre as relações sociais engendradas pela era moderna. Essa ambiguidade se manifesta da maneira como objetividades técnicas e reminiscências se misturam. O zunido do vento nas folhagens, os ardores provocados pela descoberta da rua, o murmúrio das vozes de crianças ao rés do chão, a técnica construtiva, pano de fundo desta realização. Há uma imagem ilustrativa a esse respeito. A impressão relativamente distribuída entre urbanistas, e que a gente aprende na escola, de que depois de determinado pavimento, perde-se contato com a rua. Isso seria capaz de justificar os 6 pavimentos para superquadros, esse dado de escala. Mas para o Lúcio Costa aparece como a possibilidade da mãe alcançar a criança com a voz, né? Então, essa dimensão técnica está posta a uma dimensão afetuosa e sensível. Então, os limites e impasse dessa natureza narrativa e pessoal e prosaica são inúmeros e se mostram na Brasília do presente. O que se vê ao caminhar na cidade é algo que contrasta com as paisagens dos anos que sucedem à inauguração da cidade, não só no plano, mas também nos núcleos urbanizados das cidades satélites. Diferentemente do que o Costa apresentou nos anos 60, quando o futuro era território de possibilidades, Brasília, em sua realidade metropolitana, é hoje uma cidade derramada e muito pouco concisa. E isso é possível se perceber pela presença ou na ausência dos corpos nesses espaços, como se caminha pela cidade e vê alguns rastros no chão, né? E aí peço perdão pela forçação de barra, mas parecem vestígios de uma estranha urbanização. O Lúcio Costa apresenta em seus memoriais um ideal de vida. Sempre, quase sempre. E Monlevade eu abro aspas, a feição despretensiosa dos arruamentos e calçadas, como atualizações das velhas capistranas, pois o tratamento rústico dado ao paisagismo tem por função dissolver o caráter marcadamente urbano de seus espaços. Como quando escreve, de forma semelhante, que os caminhos não deveriam ser prontamente pavimentados em Brasília, mas apenas quando já estivesse desenhado pelo desenho dos pedestres. Então, em Costa, essa é uma das expressões em que mais se desfigura a objetividade desse agenciamento moderno, que o espaço urbano ganha maior abstração. E entre os caminhos, ele sugeria ainda, né, para que o transeunte possa espairecer, a municipalidade deveria deixar cadeiras de lona verde. Então, isso é um exemplo de que a vida na cidade se apresenta entre o que é generalizável, os códigos e normas, e o particular, no cotidiano do caminhante, do transeunte, né, da pessoa ali e tal. E, infelizmente, assim, por vários motivos, o principal motivo, o Brasil, né, a cidade é extremamente violenta, presente, né, no plano material e simbólico. Para quem caminha, isso é particularmente grave, né? Talvez a figura do devaneio é o que possa, por um lado, né, separar as condições de produção das normativas subjacentes e anônimas, né, para criar uma espécie de atmosfera, como defendem assim a Sarah Whitening e o Robert Solomon naquele texto sobre a arquitetura Doppler, né? Essa noção permite, sim, que a gente entenda o engajamento, a atmosfera social numa relação entre o pormenor, o geral e excepcional, o cotidiano, né? A atenção ao corpo daquele que caminha é capaz de organizar, sim, um material complexo e heterogêneo com o qual precisamos lidar para pensar e praticar a cidade, né? Desde os andantes do Benjamin, das planeuses da Lauren Elkin, da Rebecca Sonnet, do errante da Paola Bernstein, do afogado lá do Dilton, enfim, do Blazer do Zimmer, todos aqueles em que, no fato, e essa figura anônima precisa do Lúcio Costa, que ele vai
nomear, né, ou não nomear, para construir essa paralaxe de percepções, né? Então, se em Corbusier a defesa do mundo técnico é uma estratégia que faz sua obra uma tática ofensiva, né? Em Lúcio há sempre essa hesitação. Então, enfim, concluindo, assim, acho que a ideia é que há uma ambiguidade entre técnica e arte, essas misturas estão dadas entre o que é essa lírica utilidade, né, entre o que é o artesanato e o que é a técnica urbanística, né? Isso também, a partir da Sofia Telles, a técnica é um pano de fundo que deverá suprir as carências mais imediatas, mas a arquitetura cabe reparar a maior carência de um país novo, que é a necessidade de cultura. Então, embora tenha esses significados, essas tensões, acho que essa figura do devaneio pode ser potencialmente produtiva, se a gente conseguir imaginá-la, não para fazer uma leitura histórica e cultural apenas, mas para tentar especular sobre as combinações possíveis. Assim, né? Há uma certa possibilidade de combinação imprevista no agenciamento desses espaços que, às vezes, ultrapassa a imaginação urbanística presente, né? Além das experiências de deslocamento que se podem produzir em favor de uma cidade mais justa e equitativa, né? E menos desigual para parte dos corpos que por ela circulam aí. Era só isso, assim, mesmo, para a gente poder debater, assim, né? Obrigado. Tá, obrigado, Carlos Henrique. E acho que agora, né, nós temos um tempo para fazer um debate, né, que pode, eu estou abrindo aqui para a participação do público em geral, né, uma conversa sobre esses trabalhos e sobre essa emergência, né, que nós acompanhamos, né, há alguns anos já. Eu esqueci de contar, mas a Maribel contou ali que houve um momento anterior, né, que houve uma chamada da revista Picho sobre essa temática da caminhografia, no qual a revista recebeu cerca de, eu não lembro mais, mas de 50 postulações, né, o que gerou 2 volumes da revista sobre a temática e temas aproximados, né, para a gente, na verdade, naquele momento, entender um pouco, né? A chamada foi feita por mim e pela Selma Paese, que agora chamamos aqui no Enan Park, então, esses colegas e amigos, né, autores, que também ficaram permeados por essa ideia aí do caminhar e da cartografia, do mapeamento. Então, a ideia seria escutar, discutir um pouco, né? O Enan Park faz uma provocação esse ano também, que tem sido, né, que tem sido recorrente também, vou usar a mesma palavra, que é sobre a aproximação, então, né, desses trabalhos ou dos nossos trabalhos numa relação com a produção da cidade ou da arquitetura contemporânea. E eu acho que é algo que nós, né, que acabamos, né, aproximados dessa experiência com a cidade, né, dessa necessidade, também nos questionamos, né, sobre a produção atual, acadêmica ou profissional, sobre essa nossa produção que parece que vai num movimento contrário algumas vezes, né, apontando para outras direções. Então, acho que seria legal ouvir um pouco, né, os autores e o pessoal da sala nesse sentido, né, nessa observação. Uma outra questão que eu acho que é muito importante para essa temática é a questão da pandemia, né? Eu mesma, a Valentina apresentou um trabalho, o trabalho foi feito anterior à pandemia, eu na pandemia não ofereci a disciplina ainda, né? Não sei, ainda é algo a pensar ainda como funcionaria, então acho que temos essas questões. Então eu vou abrir para
comentários, né, falas. Não sei, a Maribel, o Carlos Henrique, Valentina e o público também. Eu vi que tem aqui as alunas minhas, orientandas, né? Eu estou olhando quem está aqui. Fernando Fuão está aqui na sala. Enquanto o público não começa, eu queria começar pelo Fernando Fuão, que foi ele, lá em 2000 e alguma coisa, que me trouxe a este mundo da colagem e das derivas. Então, se eu nada sei, mas o que eu sei eu devo a ele. Então, assim, muito feliz de estar com ele aqui. E realmente muitas saudades de um tempo de Propar maravilhoso. Eu queria fazer uns comentários enquanto o público vai aquecendo, que eu adorei o trabalho de vocês. Eu acho que assim a gente tentou fazer um pouco essa questão da colagem, o Eduardo e a Valentina, né? A gente tentou isso lá no meu mestrado no Propar, mas eu acho que vocês foram mais adiante e muito interessante essa ideia do caminhar e produzir, né? Vocês misturaram sketchbook, o caminhar urbano, o texto, e eu acho que o grande pulo vai ser mesmo como isso passa para a sala de aula. Eu acho que esse é o ponto de inflexão. Adorei a proposta e acho que a gente vai ter que fazer isso em algum momento, quando as cidades forem liberadas realmente, né? Quanto a Gabi achei excelente a ideia, e a Selminha, achei excelente a ideia do vendar o outro, né? O vendar o outro tem uma questão da acessibilidade, exatamente, adoro lembrar desse tempo, Fuão. Será que ele está aí mesmo? Eu não ele está quietinho ali. Está quietinho, que ele deve estar em vários lugares ao mesmo tempo. Achei interessantíssima a ideia dessa questão da acessibilidade. Porto Alegre tem uma questão mais plana, que vocês só usaram um trecho, mas assim, eu fico pensando assim, nas outras cidades, fico pensando nessa Brasília que não tem calçada, eu fico pensando nisso tudo. E uma das coisas que você ressaltou muito bem, que eu acho que a gente poderia fazer um gancho pandêmico, é a questão do olfato, né? A perda de olfato dos doentes de Covid talvez seja além da falta de ar, assim, a falta de ar já é o fim da picada, mas a perda de olfato, eu acho que é um dos sintomas mais cruéis da doença, né? A minha relação com o mundo quase não se estabelece. Eu preciso cheirar, eu preciso sentir. E aí o mundo vai ficando sem graça quando eu não sinto. Eu acho que essa é uma coisa que me marcou um pouco na apresentação de vocês, trazendo para esse lado pandêmico. E em relação à minha, eu queria dizer o seguinte, o setor comercial sul, o texto final é meu, que foi a primeira vez que eu atravessei o setor comercial sul. Eu estava na parte de cima, porque existe um desnível topográfico de 7 ou 10 metros, é um desnível muito grande para Brasília. E eu estava na parte de cima e fui pegando e descendo por um eixo que liga as duas partes, né, a W3 e o eixinho, essas siglas de Brasília. E eu comecei a ver gente na rua, né? Essa Brasília vazia que o Carlos apresentou. Eu comecei a ver gente, camelôs, gente, diversidade no geral. Então, há essa diversidade que para Brasília chega a ser assustadora, porque tem moradores de rua, tem gente, de noite tem outras tribos e afins. E eu desci
e andei, e para voltar para casa eu peguei um micro-ônibus. Eu falei, foi a glória, foi meu momento de glória em Brasília, porque eu andei de ônibus, porque eu andei a pé e porque eu vi gente. Isso me pareceu muito, sempre me chamou a atenção. Mas o setor comercial sul, ele chama atenção por outras questões. Eu acho que vários foram aprendendo que o setor comercial sul é uma cidade viva, diferente da Superquadra, que tem esse outro jeito, né, de morar. E aí as pessoas começaram a ocupar. Então, essa revista Jararaca, eu sugiro a vocês que procurem a revista Jararaca, que é maravilhosa, e o pessoal do No Setor faz uma série de atividades dentro do setor. Os meninos vão todos para o carnaval, tem samba, tem uma série de coisas. Então, dão essa nova cara para o entroncamento, que é o centro da cidade. E esse entroncamento, ele tem de tudo, né? E claro, já com a crise, e agora com a crise da pandemia, vários edifícios estão abandonados, vários. Então, nós estamos propondo e começando a problematizar a ideia de trazer habitação social, de interesse social, para esse lugar. Sabemos que isso é um problemão, mas a gente precisa começar a discutir. Acho que é isso. Obrigada, Eduardo. Mais algum comentário, alguma Eu queria fazer um alguma comentário. Pergunta, né? Diz aí, Gabi. Em relação a isso da cartografia sonora que a gente tinha feito, a nossa proposta de oficina aí no Enampark era fazer uma cartografia sonora aí em Brasília, né? E aí, quando surgiu a questão de poder fazer alguma coisa virtual, a gente pensou muito, assim, inclusive a gente entrou em contato com gente de realidade aumentada, assim, a gente tentou mesmo, assim, como que a gente poderia colocar em prática, porque eu sou a louca da tecnologia, assim, eu adoro essas coisas e sempre quero acrescentar um dispositivo novo, assim, de como a gente pode captar mais alguma coisa, porque eu sempre quero transformar em dados, eu não, sabe, do subjetivo a gente ir para uma coisa bem certinha, assim. E aí a gente chegou à conclusão de que a gente ia perder muito, assim, muito do presencial, que era o que o Eduardo estava falando antes também, de, tipo, que a experiência ali do ao vivo, né, é muito, muito, muito importante. Ao mesmo tempo de que o que eu comentei ali na apresentação, de que esse curso que a Selma ministrou durante esse ano, que foi completamente virtual, assim, mas cada um era na sua cidade, então tinha a possibilidade, tipo, a ministrar do curso era virtual, mas a proposta era que cada um caminhasse pelo menos, aí a experiência não era virtual, a pessoa caminharia no seu bairro, né, e aí só depois o produto final, a cartografia final, sim, seria a expressão gráfica, né, a cartografia mesmo. Então, acho que daí sim se perde muito. A gente já pensou várias vezes como fazer isso, e aí a única experiência, assim, que a gente achou que chegou próximo, assim, foi, a gente participa dos Genius Walks aqui em Porto Alegre, né, que acontece sempre em maio. Esse ano vai ter de novo, a gente ainda não começou a debater como é que vai ser, mas no ano passado, como a gente já estava nessa situação de pandemia, a gente propôs um desafio, que era, na verdade, essa relação das pessoas com a casa, disso, de tipo, como é que elas estão se relacionando com as suas próprias, disso de trazer a rua para dentro de casa, enfim. E aí aquela coisa de cartografar a sua casa, sabe? Então, tirar uma foto de um cantinho, onde é que ela se sente mais à vontade, qual foi o lugar que ela começou a ficar mais, ou essa questão de, tipo, como é que ela se relaciona com a rua dentro da sua casa. Então, a gente observou muito também as pessoas tirando muito foto da tela do computador ou de quadros, que era aqueles, tipo, era a janela das suas casas para a rua. Então, foi a única maneira, assim, que a gente conseguiu fazer um link, mas
a gente não conseguiu transpor, não é a mesma coisa. São experiências muito válidas, mas são experiências completamente diferentes, assim. Então, enfim, a experiência que a gente teve foi essa. E eu achei ótima essa ideia do negócio do olfato, Maribel. Anotei aqui. Eu não tinha me dado conta, a gente acrescentou essa questão e eu não tinha me dado conta disso do Covid, que é uma das sequelas, né? Olfato e gosto, né? Estou pensando, eu quero falar várias coisas, mas quero dar oportunidade para o público, né? Ou para algum outro participante. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão. Não fiquem tímidos. Temos alguns minutos ainda, né? Estamos bem no tempo. Eu lembrei de uma questão, né, no trabalho que a Valentina apresentou, que tem o nome de Cartografia dos Encontros, né? Esse trabalho meu e dela. E tem uma questão importante que eu fico pensando também em relação à pandemia, né? Nós nos encontrávamos em alguns lugares nessa experiência, né? Como a Valentina contou, num supermercado, no cemitério, numa escola, e nós líamos durante esse momento, né, os textos do Fernando Fuão sobre a hospitalidade. E foi muito interessante, né, nas experiências, que nós íamos nos encontrar nesses lugares imaginando essa hospitalidade. E o resultado, naquele momento, foi muito contraditório, né? Eu sempre acho essa informação interessante. Por exemplo, na escola pública, não nos deixaram entrar na escola. Tinha toda uma burocracia, né? Nós imaginamos que íamos nos encontrar na escola pública, que a escola iria abrir as portas. Não, acabamos que nos encontramos num canteiro da avenida, porque na escola não deu certo. E, surpreendentemente, no supermercado Big, nós fomos super bem recebidos, né? Num lugar privado, né? Nós chegamos lá no supermercado, nos encontramos, tinha uma praça de alimentação nos recebendo, né? Onde a gente podia sentar, e foi muito interessante. O cemitério, por exemplo, nos botou para fora do cemitério. Eu lembro do funcionário do cemitério nos disse: vocês só podem ficar aqui se vocês estiverem assistindo um velório. Senão vocês têm que ir embora, porque nós éramos mais que 10 pessoas. E mais que 10 pessoas o cemitério não aceita, ele tem uma regra. Então, existia uma contradição, né, nessa relação do que a gente imaginava público, né, que nós poderíamos interagir ou ter uma certa liberdade, e do privado, né, contando assim, que nos recebeu bem, né? Nos sentimos muito bem. Mas o público quer fazer observações, né? Quem está aqui? A Aline, né? A Aline, a Fernanda Helena. Primeiro, Fernanda Helena, então. Isso, a Fernanda comentou que quer falar, e a Aline Sherpa também. Então tá. Olá, bom dia. Eu sou a Fernanda, da UF Niterói. Queria parabenizar primeiramente pela mesa, fiquei muito tocada por todas as apresentações, minha mão está doendo de tanto que eu anotei, acho que é importante deixar isso registrado. E a minha pergunta é assim, uma coisa meio geral para a mesa inteira, para os outros participantes. Eu queria saber, nesse contexto, né, do que vocês disseram, dessa memória, dessa cartografia afetiva, enfim, dos sons, do que a Maribel falou também sobre o olfato, nesse momento de pandemia, que a gente já está fazendo aí, aniversariando um ano, mas também sem saber quando de fato isso vai acabar, se é que vai acabar, nunca vai voltar ao que era, enfim. O que vocês acham, como pessoas que se debruçam sobre esse tema, desse tipo de cartografia, que serão as nossas sensações sobre a cidade? Será que
vai existir uma nostalgia quando a gente passar por esses espaços que a gente passava? Será que a nossa relação de afeto vai se transformar com novos silêncios, novos sons que antes a gente não tinha essa experiência, não captava, né? E se vocês, como mesa, pretendem retornar a esses espaços para tentar comparar isso de alguma forma agora? E se sim, como que vocês pretendem se colocar no espaço novamente, já que a gente não tem mais como circular da maneira como a gente circulava? Será que as caminhadas virtuais, mesmo com toda a perda presencial, são um caminho? Ou isso é completamente abominável, né? Enfim, quais são as angústias e os caminhos que vocês pretendem seguir nesse momento? Obrigada. Não sei quem quer responder. Maribel. Eu vou dar uma resposta curta, né? Difícil responder, Fernanda, de como isso vai acontecer, mas eu continuo caminhando. E as minhas orientandas aqui de mestrado também continuam caminhando, né? É uma caminhada mais solitária, né? Não é uma caminhada, talvez, de um grupo, mas as caminhadas, elas continuam. No sentido de que se as coisas vão mudar ou não vão mudar, é bem difícil, né? Eu sempre penso, eu não sei, pelas minhas observações, né? E pelo que a gente está vendo por aí, é que eu acho que é tudo muito rápido. Eu acho que num clique, tudo volta. Assim, é a impressão que eu tenho nesse momento, tá? Até vendo, assim, essas aglomerações todas, né? Então, existe uma força, uma resistência, né, a essa contenção. Então, eu não sei dizer, a gente não tem essa previsão, né, mas eu acho que é um pouco por aí, né, eu acho que todo mundo continua caminhando, né, é claro que com seus trajetos mais delimitados, mais restritos, né, e é um pouco por aí. Não sei, Maribel, se tu quer e o resto do pessoal responder? Quero. Bom, na verdade essa é uma pergunta longa e mereceria o café, o café depois da mesa, né? Eu acho que no vídeo que eu apresentei tem vários momentos. Tem um momento muito antes da pandemia, com um monte de gente, e tem um momento intermediário e tem um momento pandêmico. A gente foi no carnaval com o Ricardo, porque a ideia a gente queria chamar os alunos com máscara e tudo, mas aí a nossa coordenadora de curso nos cortou as asas e disse que nós íamos parar na ouvidoria, com toda a razão. A gente estava só empolgado, a gente só queria ver os alunos. Ela tem toda a razão, ela não está errada. Aí, como eles não podiam ir, eu e o Ricardo, fomos de máscara e fomos para a rua. E porque era carnaval, estava vazio, absolutamente vazio. Então a gente foi gravando e montamos um grande vídeo com pequenos videozinhos de WhatsApp. Eu juntei tudo em meia hora de caminhada e a gente dizia assim: presta atenção, olha lá a fachada, olha aqui, eu não sei o quê. Foi a única maneira que a gente achou, porque o semestre passado a gente fez só o Google Street e realmente o Google Street não dá essa sensação ainda, né, dessa caminhada. Eu acho que a gente fica mais um ano em casa, né? A gente já ficou 1 e a gente fica tranquilamente mais um ano. Ontem a Silvia Fischer disse que a voz dela estava afetada, e eu acho que todas as nossas vozes estão afetadas, porque a gente fala muito pouco, só digita e fala muito pouco. Então a gente está atrofiando está atrofiando o corpo, está atrofiando as cordas vocais. Eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que a gente quer ver muito pouca gente, talvez isso, né? As transformações políticas fazem com que a gente não queira ver toda a gente, né? Não todas as pessoas a gente quer ver. Mas eu acho que, ao mesmo tempo,
para quem tem o mínimo de sensibilidade, mínimo, não precisa muito, é possível entender que a cidade pandêmica foi para suas casas. Eu estou aqui tranquila e cômoda na minha varanda, né? Mas tem gente na rua, muita gente na rua, e cada vez mais. Então, eu acho que essa percepção, para qualquer um que tem um mínimo de sensibilidade, está clara, está posta. Então, cabe a nós transformar os silêncios nessa guerrilha urbana de defesa por uma cidade mais inclusiva. Mas cada um é cada um e cada um vai continuar sendo o que era inicialmente. Nada vai mudar. Quem não via, não vê. E quem via, vê e sofre e sente ainda mais. Acho que é isso. Desculpa. Acho que é. Não sei se mais alguém quer responder. Para Fernanda. Eu só quero complementar aí bem rápido, assim. Eu tô com uma pessoa cortando grama aqui do lado, então peço desculpas se tá... Eu acho importantíssimo ir para essas cidades esvaziadas agora, para depois a gente ter essa visão, assim, de tipo... essa comparação, né, da cidade cheia e esvaziada, e também fazer um paralelo, eu não vou entrar nesse assunto, tá, mas só para a gente ter aquela questão de por que as cidades são seguras, quando tem gente na rua, quando tem iluminação, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas só deixar o pensamento, assim, da questão das cidades vivas, né, de tipo, não deixem de caminhar, gente, não deixem de caminhar, tá, era só isso. Eu acho que é isso, né? Caminha de máscara, escolhe um trajeto, um percurso esvaziado, aí como o Fuão está colocando, e é uma experiência, né? É muito diferente da cidade, né? É um outro tipo de encontro. Agora, eu acho que a gente tem uma pergunta deixa eu ver como é que é, da Aline. Aline... Eu. Então, tá, Bom dia a todos. Parabéns pelos trabalhos. Gostei bastante de assistir, estava realmente na expectativa dessa sessão livre. Eu estou situada na cidade de Petrópolis, é uma cidade média, próxima do Rio de Janeiro, e é uma cidade bastante caminhável, sabe? Ela é muito favorável para a circulação a pé. Eu estudo mobilidade a pé, muito motivada também pela inserção aqui nesse espaço. Apesar da sua topografia, tem toda uma questão de clima, de chuva, topografia. Aí agora eu também estou envolvida com o pessoal da bicicleta, também comprei uma bicicleta e estou experimentando isso de maneira mais intensa e tal. E é interessante quando vocês falavam que a gente precisa continuar caminhando apesar dos tempos em que vivemos. E é isso mesmo, na verdade, mais do que nunca, né? Não para se aglomerar, mas para achar alternativas numa situação lenta que se tornou a vida de alguns de nós, né? Não vou querer romantizar a pandemia e dizer que é um grande momento de transformação, porque eu chutaria que para a maioria das pessoas, para a maioria dos brasileiros, a vida se tornou um inferno e muito mais intensa, acelerada e tensa também. Mas tem pessoas que estão conseguindo desacelerar, experimentar outras coisas, e uma delas é esse espaço de atravessar a cidade de outras formas, com outras velocidades. Então, muito sobre o meu questionamento aqui tem duas questões que eu quero trazer. Uma é a questão metodológica, especialmente do primeiro trabalho, Caminhografia, que é uma coisa que eu estou provocada a fazer há bastante tempo. Há alguns anos eu quero fazer algo nesse sentido e achei muito oportuno assistir essa experiência de forma que a gente pudesse gerar provocações, mas que isso não tivesse uma estrutura de um curso, de avaliações, nada disso. Pelo que eu vi, foi um trabalho de um semestre, então teve todo uma possibilidade de exploração, talvez de lugares diferentes. Queria ouvir um pouco mais sobre esse trabalho, especialmente na parte do método em que as pessoas, os alunos, enfim, aqueles envolvidos, faziam intervenções na cidade. Isso é uma coisa que me interessa, porque queria saber
qual era o caráter dessas intervenções, se eram autorizados, se eram subversivos, se havia interferência das pessoas, poder público ou as outras, por exemplo, instalar algumas velas num canto, numa esquina, como se fosse um ato de fé ou de religião, mas que isso pode ser entendido à luz do dia de uma outra, enfim, intervenções, né? Isso é uma coisa. Entendendo que isso aconteceu como uma experiência antes da pandemia, tá? Se eu estiver errada, aí já aproveita e me corrige. Não, Aline, isso aconteceu também durante a pandemia, eu não estou muito claro, não ficou claro isso para mim. E o outro ponto, para finalizar, é como, apesar de precisarmos continuar andando, como a gente percebe coisas com a máscara como elemento mediador do nosso corpo com o espaço. Essa máscara é uma coisa que interfere na nossa leitura do outro, nessa leitura corporal do outro, e na nossa própria leitura enquanto agente intérprete, né, do que está acontecendo, porque acho que 10 em cada 10 pessoas usam máscara e é como se você estivesse com uma pedra no sapato, você anda sentindo aquela pedra o tempo todo, como um sapato ruim que te causa dor, né? Então, você não anda sem pensar no sapato, e você não anda sem pensar na máscara, você pensa o tempo todo porque aquilo incomoda, gera interferência, eu uso óculos, o negócio embaça, é um inferno. Então, essa é uma experiência de caminhar com a máscara que interfere muito na sua experiência de rua. Muitas pessoas eu conheço que estão deixando de ir na rua por causa da necessidade de usar a máscara. Claro, elas podem ter essa escolha, tá? Elas sabem da necessidade da máscara, mas pensam, não, eu vou ficar em casa. Então, isso está interferindo na nossa forma de estar na rua, na nossa forma de ler os outros corpos, da forma como os outros corpos estão na rua, não estão, apesar de haverem muitos corpos na rua, porque pelo menos aqui em Petrópolis a vida nunca parou. Esse esvaziamento do espaço público não está acontecendo na cidade que eu moro. Pode ter vindo um pouco, mas no início, março, abril, as pessoas hoje já normalizaram o processo, normalizaram o medo também e se adaptaram a essa situação. Enfim, são essas duas questões principais, né, sobre a maneira como os próprios experienciadores do espaço, enquanto oficina, intervinham nele e a questão da máscara hoje. Obrigada. Tá bem. Aline, que legal te encontrar aqui de novo. Ontem a gente se encontrou numa outra mesa. Eu vou responder a primeira junto com a Valentina, não sei se a Valentina está aqui, mas a experiência da caminhografia dos encontros aconteceu em 2019, né? Anterior à pandemia. Eu não lembro agora, acho que foi segundo semestre de 2019, numa disciplina do curso de pós-graduação, que eu criei, que se chama Caminhografias Urbanas, a disciplina, né? Talvez ela aconteça agora no segundo semestre, tá? Eu ainda estou meio pensando como fazer, que é essa discussão, né? E essa ideia, ela surgiu a partir do meu pós-doutorado, que eu fiz na Itália, com o Francesco Careri. E ele tem a primeira questão dele, nas disciplinas que ele trabalha, é não ficar na universidade. Então, a primeira questão era sair da universidade. E foi isso que aconteceu. A gente nunca teve aula na faculdade, na sala de aula, só no final, né, que a gente se reuniu. Mas a ideia era essa, era fugir de lá, da universidade. A outra ideia era ser subversivo, né? Então, não temos autorização de nada, era subverter, né? Essa é uma ideia também do Francesco Careri. Ele trabalha com uma ideia de transurbância, da subversão entre o público e o privado. Não existe espaço privado, né? Tudo é público, tudo eu posso entrar, eu posso percorrer, né? Eu posso caminhar, eu posso dialogar. Então, essa era a ideia. As intervenções vinham de uma ideia a cada encontro que a gente chamava do jogo, porque era para tentar sacudir realmente o caminhante. Porque senão, né, nós temos hoje em dia o caminhante que anda com celular, então ele está com seu celular e ele não
dialoga, era para tentar forçar a barra de algum diálogo, né? Então, nós tivemos o que a Valentina apresentou, escritas urbanas, onde eles tinham que fazer alguma forma de escrever na cidade, na superfície. Então, alguns usaram adesivos, outros usaram spray, eles fotografavam. Nós tivemos um outro jogo que foi coletar coisas no caminho, qualquer coisa que encontrasse. Depois um jogo que era falar com alguma pessoa na rua, do nada, assim, saber quem ela era. Eu não lembro mais, Valentina, dos jogos. E os jogos eram inventados de uma aula para a próxima, né? De um encontro para o próximo. E foi um pouco sendo construído nesse sentido, né? De tentar quebrar esse gelo. Agora mesmo, tu estava falando, né? Esse gelo e essa bolha também, né? Nós somos uma minoria que estamos em casa, de home office, né? A maioria dos trabalhadores e das pessoas ou estão trabalhando ou estão na rua, né? Como a gente viu nos trabalhos. Então, a ideia desse processo todo, desse jogo a cada encontro, era quebrar era sempre nesse sentido, né? De quebrar esse gelo, de que alguém se aproximasse e nos perguntasse o que era isso, quem são vocês, né? Então, a ideia era um pouco romper com essa bolha da academia, né? Durante todo esse processo. E aí, sobre a ideia da máscara e tal, acho que a Maribel, a Valentina, alguém pode, ou o Henrique, né? Ou a Gabriela, não sei o que... Eu achei muito interessante, eu não sei o que dizer. Quem quer responder para a Aline? Não, acho que só essa coisa que a Aline falou da máscara me lembrou um ensaio da Maria Lucas, agora que venceu o concurso da Serrote, de ensaísmo, que chama Próteses de Proteção, e ela fala um pouco sobre a experiência de pandemia, caminhar no Rio de Janeiro. Ela é mestranda na PUC, Rio, falando um pouco sobre como o corpo dela, um corpo trans, sempre foi protético, né, com várias camadas e vários aparatos. Vai fazendo relações com a Dora Haraway e coisa do tipo, assim, mas é muito uma experiência. Ela narra um pouco ir buscar um auxílio emergencial, alguma coisa do tipo, e falando um pouco sobre as próteses que foram de proteção, né, de que ela sempre teve que usar, de alguns corpos sempre tiveram que usar, independente dos contextos. Assim, é um texto muito bom, eu recomendo, assim, acho que me lembrou um pouco só isso, assim. Acho que o sentido ele é afetado, né? Ao menos para mim, quando eu saio para caminhar com a máscara, isso afeta os sentidos todos, né? Até a velocidade da caminhada. Então, não posso caminhar muito rápido, porque eu fico sufocado se está muito calor. Então, é uma prótese mesmo, né? Bem Dana Haraway. Essa ideia talvez tenha que ser pensada ou visto por aí, né? Mas eu fico pensando também... contando. Queria pedir, Carlos Henrique, será que você pode escrever essa referência depois ali no chat? Isso. Você acabou de falar aí, por favor. Obrigada. Tá, é que eu começo a falar e não paro mais, né? E eu lembrei um pouco disso, né? Mas também, assim, eu vou falar das minhas caminhadas que eu tenho feito agora. É claro que eu saio de máscara e ando de máscara, mas em alguns trechos de esvaziamento total da cidade, eu tiro a máscara. Tá? Eu tô contando aqui. E aí, quando eu chego numa certa região, é claro que eu caminho aqui na minha cidade, que eu conheço, né? E aí, quando eu vou chegando, assim, como se eu fosse saindo de uma região, eu coloco a máscara, né? Com todos os cuidados e tudo mais. Não entro em nenhum lugar, assim, que tenha nenhuma aglomeração e tal. Mas... sim, eu tenho pensado, eu fiz uma experiência numa outra disciplina sobre caminhada, né, individual, nesse período já de pandemia, e é bem interessante, assim, né, os alunos relataram de que eles se sentem numa certa prisão do trajeto da caminhada, né,
E são trajetos curtos e rápidos, por exemplo, ir até o supermercado e voltar pelo menor caminho, pelo caminho com menos aglomeração. Então, parece que tem essas resistências, né, que podem ser pensadas, sim, no caminhar nesse tempo, né, tanto em relação à máscara, quanto em relação a esse trajeto, né, que antes era muito pautado pela segurança, pelos medos, né, eu prefiro a palavra medos de insegurança, sei lá, de assaltos, e parece que agora também está pautada pelo medo, né, mas pelo medo do outro, que a gente nem sabe quem é. Então, um pouco por aí. Não sei se a Valentina quer falar alguma coisa. Valentina, Maribel. Não, o que eu queria dizer é que, assim, ó, eu continuo caminhando, sabe, né, do que eu sou uma caminhante que não para, e eu caminho muito, mas de máscara sempre, né, porque eu acho que aqui em Pelotas, pelo menos, muita gente não usa máscara na rua, então não tem como caminhar sem máscara, pelo menos nos lugares onde eu ando, né, quando eu vou para a cidade, mas aqui na praia a gente ainda consegue, porque eu moro num balneário que fica a 10 quilômetros da praia, da cidade. Quando eu vou à cidade, é só máscara, mas aqui na praia ainda em alguns pontos a gente consegue, não na beira da praia, que tem enchido muito, mas eu acho que é isso, é ter a consciência de que esse período vai ser assim. E a nossa disciplina, o que aconteceu em 2019, como o Eduardo estava falando, que a gente tinha muita vontade, né, de repetir, a gente tinha planos, inclusive, né, da segunda caminhografia, da segunda disciplina, não aconteceu, e acho que naqueles moldes vai demorar, né, a acontecer. Perguntas? Não sei se alguém no chat fez alguma pergunta, ou alguém quer se manifestar, acho que não. Eu posso... olá, tudo bom? Todos, oi. Letícia falando aqui. Eu queria, na verdade, fazer umas observações. Eu peguei a mesa já no final, eu vi os 2 últimos slides da Maribel só, e o Carlos Henrique. E aí eu não estava entendendo se todos eram de Brasília, agora eu já estou entendendo que não são todos de Brasília. Mas isso me remeteu a uma série de coisas, assim, porque eu vivi em Brasília. Eu vivi em Brasília por 2 períodos da minha vida, um na adolescência e o outro logo depois que eu me formei. E eu reconheci essa observação que Maribel falou sobre o setor comercial, porque eu trabalhei, na segunda vez que eu morei em Brasília, eu trabalhei no setor comercial, e era o lugar onde eu reconhecia a cidade que eu vivi, que eu sempre vivi, né? Eu vivi no Rio, eu vivi em Vitória, eu vivi em Salvador, e Brasília, para mim, era reconhecível no setor comercial, justamente por essa diversidade. Até me perguntei assim, agora tem residências no setor comercial? Você falou em viver o setor comercial? Não. Não ainda. Essa está começando uma discussão de levar habitação para o setor comercial sul. A gente está começando, o governo está começando a fazer esse debate. Tem muita gente contra, muita gente. Daqui a pouco, na verdade, como é um setor privilegiado, daqui a pouco eles vão colocar apartamentos de altíssimo padrão, né? Exatamente, porque já tem, nas entrequadras que eram eminentemente comerciais, já tem residência, né? Então, já em cima. Mas aí eu fiquei pensando, essa coisa do caminhar em Brasília na pandemia, não me parece que seja muito diferente do caminhar em Brasília a vida toda, porque sempre foi uma cidade muito vazia, né? Você caminha aí, eu vejo as fotos do Carlos Henrique, e é isso. É uma imagem de ausência o tempo todo, né? E aí eu fiquei rememorando muito o momento que eu vivi lá na adolescência. E aí, na adolescência, eu andava a pé, muito a pé, em Brasília, e só a pé, porque eu não dirigia. E aí eu queria jogar para vocês uma questão, obviamente que isso é uma experiência muito pessoal minha, né? Que envolve outras questões que são minhas, mas, assim, por eu não ser da cidade de Brasília,
esses espaços muito grandes, acho que me assustavam. E aí o Carlos falou também da violência e tal. Então, eu caminhava muito em Brasília sem me relacionar com o caminho. Eu andava dentro da minha cabeça, criando histórias, porque e isso foram coisas que eu tomei consciência depois que eu vivi lá mais velha. Como você fica exposto no espaço de Brasília, né? Uma vez eu resolvi caminhar, eu morava na 210 Norte, eu fui caminhando para o trabalho no setor comercial, eu falei, vou andando. Eu passei pela 107 Norte, 207 Norte, que era vazia, e eu me senti tão exposta, que eu falei, não ando mais a pé, não faço mais esse trajeto a pé, só faço curtos trajetos a pé. Né? Então, eu queria... Era mais para jogar essas experiências assim do que é vivenciar um espaço sem vivenciá-lo, na verdade. Né? Você caminha pelos espaços sem estar presente no espaço. Né? É meio uma fuga desse próprio espaço. Era isso. Eu só queria rapidamente contar para você que eu sou de São Paulo, quer dizer, eu sou chilena, mas morei muito tempo em São Paulo e em Porto Alegre. Então, a minha percepção de Brasília é muito parecida com a tua. Mulher, nessa cidade que é um vazio, eu sempre senti medo. Eu sinto medo aqui e não sinto medo em São Paulo. Mas é uma percepção, porque eu vejo as minhas amigas que sempre moraram aqui, e o Carlos sempre morou, então ele pode contar. A percepção mesmo das minhas amigas mulheres é outra. Elas andam e se sentem seguras, principalmente no privilegiado plano piloto, né? Eu moro na 109, do outro lado do eixo. Então, sim, as minhas amigas andam sozinhas, andam de vidros abertos às 2h da manhã, fumando no carro. E tudo bem, eu não consigo. Pois eu tinha uma amiga também que nessa época trabalhava com a gente no setor comercial e ela odiava o setor comercial. Tudo que a gente gostava, eu e uma outra que era de Belo Horizonte, que a gente gostava e se sentia assim acolhido no setor comercial, ela odiava. Ela falava, não, isso não é Brasília, não gosto disso. Talvez o Carlos tenha outro olhar, certamente ele tem um outro olhar porque ele é daqui, né? Não, acho que é boa essa imagem da introspecção que a Letícia levantou, né? Caminhar, ao mesmo tempo, introspecção, né? Assim, essa possibilidade, né? De longos trechos sem necessidade de interlocução, enfim, claro que tem várias questões subjacentes e tudo, mas variam, né? As percepções variam muito, mas acho que tem bastante isso, assim, essa introspecção. Essa é uma coisa assim, interessante. Não sei se temos mais perguntas, comentários. Temos alguns minutos ainda, até 11 horas, o nosso limite. A Luana Detoni colocou um comentário aqui no chat. Ela falou, bom dia, muito legal acompanhar os trabalhos, gostei muito das inscrições do Caminhar, no espaço que o Carlos Henrique mostrou, né? Também de relembrar as experiências da disciplina de caminhografia. Compartilho que foi um grande desafio jogar com a cidade, perder tempo, caminhar de modo individual. Bom reencontrar vocês, Valentina e Edu. Eu queria também, gente, deixar um recado que o professor Trevisan colocou, que durante os intervalos nós temos sessões acontecendo de cafezinho com prosa, algumas sessões de debates. Então, durante as 4h e 4h30 de todos os dias, a gente tem esse período curtinho entre as mesas temáticas, as sessões livres, que está acontecendo os lançamentos de algumas exposições. Convido a todos a participar. Legal. Ontem eu entrei no cafezinho e não tinha ninguém. Então, as pessoas ainda não descobriram muito bem o que é esse espaço. Então, acho que a gente precisa ocupar esse espaço do cafezinho mesmo. É legal contar, né, esse espaço. Não sei, eu lembrei de uma ida minha a Brasília. Eu sou sempre turista em Brasília, né?
E lembrei agora, depois que eu vi o trabalho do Carlos Henrique, né, que eu fiquei num hotel e eu tinha uma reunião na CAPES. E aí eu perguntei como era no hotel para eu ir até a CAPES, olhei no mapa, e o rapaz me disse, é só dá para ir de táxi, não tem como tu ir caminhando. Eu disse, não, mas eu olhei aqui no mapa e dá para, tipo, não era algo que eu não pudesse superar, né? E aí eu lembro que eu fui caminhando desse hotel até o escritório da CAPES. E foi uma caminhada muito estranha, assim, porque em algum momento eu estava no meio do campo, no meio do nada, né, caminhando, descendo barrancos, não sei como se diz, né, porque tinham desníveis. E eu lembro que quando eu voltei, o rapaz do hotel me disse assim, o senhor foi caminhando? Eu digo, fui. E eu, claro que foi uma caminhada, para mim, tranquila, né, mas claro que tinha obstáculos, né, e eu disse, não, é tranquilo caminhar. Mas era meio que uma provocação, né? Porque o rapaz me disse, não, é só com táxi tu vai conseguir chegar lá, não tem como ultrapassar as vias e tudo mais. Claro que foi difícil, né? Mas, e eu lembrei olhando as imagens, me senti nos caminhos ali, né? Nos caminhos dos pedestres, no meio da grama, né? E eu tenho essa lembrança dessa caminhada, que eu caminhei, eu fui, quase me arrependi no meio do caminho, mas foi muito interessante, né? Foram bem esse devaneio que o Carlos Henrique colocou. Não sei se temos mais algum comentário, alguma pergunta. Temos mais 5 minutos aqui no nosso cronômetro. E acho que a gente pode, então, quem sabe, ir encerrando, né? E eu preciso agradecer aos autores, foi maravilhoso ouvir todos os trabalhos, né? E ler os trabalhos também que foram enviados. Para mim é muito gratificante, para a Selma também, eu sei ela não está aqui, mas ela estaria muito feliz com os trabalhos, né? Então, eu imagino, né, que esse grupo aqui, a gente vai ficar em contato. Existe uma ideia de abrir um grupo de pesquisa CNPq sobre cartografias e caminhadas, né, porque são muitos trabalhos, muitos orientadores, muitos pesquisadores, né, que vêm se dedicando a essas ideias. Também a gente vem percebendo nessa nossa discussão, agora aqui, eu estou sempre falando a palavra emergência, não sei, hoje não me vem outra palavra, uma emergência de uma caminhada, né? Eu venho pensando muito nisso, e de um mapeamento, de uma cartografia latino-americana e brasileira, né? Acho que a gente, mesmo se valendo dessas referências aí europeias, francesas, americanas, né? A gente vem produzindo um conhecimento original, né? Apontando para diversas questões que são próprias, né? Das nossas cidades, das nossas dinâmicas. Então, acho que isso é algo emergente, a gente anda em contato aí por e-mail, a gente vai voltar a fazer contato com o grupo, então, com essa ideia de continuidade, né, a partir do Enampark. Então, agradeço a todos, né, e acho que encerramos a sessão e talvez possamos conversar num cafezinho, então, né, mais tarde. Então, agradeço a todo mundo, né, a Júlia, que está auxiliando aqui, Maribel, Valentina, Gabriela, e o Carlos Henrique. Então é isso.